segundo ano, espero que estejam todos bem. E estamos aqui hoje para ver um pouquinho sobre a parte de calor, né, que nós já estávamos vendo nas aulas anteriores, tá? E aí, o que que acontece? Vocês viram os exercícios, tiveram para fazer uma semana aí os exercícios e hoje nós estamos aqui para corrigir esses exercícios, tá? Para ver se realmente vocês entenderam o que eu tentei passar através dessa mídia. Então, boa aula a todos aí, né? E vamos começar aqui. O primeiro exercício que nós tivemos foi explique a convecção térmica, né? Então, como no outro vídeo eu tinha comentado, vamos para a resposta desse primeiro exercício. A convecção térmica é o processo que nós temos de propagação do calor, que são três no caso, já estão aí na tela, através de que ele precisa de um líquido ou um gás para se propagar a convecção. E a ideia é sempre o quente ele é mais leve, ele sobe, e o frio é mais denso e ele desce, né? Então a ideia é sempre essa. Então precisa ser nos líquidos e nos gases para isso acontecer. Então essa é a ideia da convecção térmica. Onde nós temos isso? Ar-condicionado, balão, tá? Tudo que consegue através do calor, né, ter algum tipo de ganho. Então, como eu já tinha comentado com vocês, a convecção térmica, você tem um ar-condicionado que fica na parte superior nas casas. Por quê? Porque o calor do corpo das pessoas ou do ambiente, ele vai sempre subir. Porque o calor sempre tende a subir porque é mais leve. E ele vai lá para cima e o ar-condicionado esfria ele. Quando ele esfria, ele fica denso. E aí ele desce. Então ele fica nesse processo de subir e descer. Tá? Então essa é a ideia da convecção térmica. O quente é mais leve, ele sobe, e o frio é mais denso e ele desce. Então convecção seria essa troca de calor do quente sempre subindo e do frio sempre descendo. Aí a segunda parte seria aí o segundo exercício, condução térmica. A condução térmica, gente, é o processo de calor que ocorre nos líquidos, ele ocorre também nos sólidos, tá? Então, o que que vai acontecer com ele? Ele é uma troca de calor em que você pega, por exemplo, uma barra de ferro e coloca um lado dela no fogo e o outro lado você segura. Após um certo tempo, a sua mão também vai queimar, porque o calor está passando de partícula para partícula dentro desse material. Tá? Você pensando assim, seria assim: você tem lá uma panela que está com arroz que está quente, muito quente, e você colocou lá uma colher, né, de metal e deixou ela dentro do arroz ali. Após um certo tempo, a hora que você vai segurar essa colher, ela vai estar muito quente, você não vai conseguir, você vai queimar sua mão. Então o calor se propagou de partícula para partícula dentro desse condutor, tá? Bom, pessoal, então qual é a resposta mais básica? Condução térmica é o calor passando dos sólidos e nos líquidos, de partícula para partícula. Lembrando que tanto a condução quanto a convecção, elas não ocorrem no vácuo, no espaço. Tá? Elas não conseguem ocorrer sem ter um meio material para ela se propagar. Ela precisa de um sólido, ou de um líquido, ou de um gás para se propagar, esses dois. Se não tiver isso, eles não se propagam. Tá? Lembrando que a convecção é sempre nos líquidos e gases, e a condução é nos sólidos e líquidos que ocorre. Tá? Irradiação, essa sim, ela consegue ocorrer em qualquer meio material e até no vácuo. Porque a luz do Sol é a maior prova disso. A luz do Sol ela vem do espaço, onde não tem ar, e chega até a Terra, esquentando o ar, esquentando um sólido qualquer, que seja um vidro, esquentando uma água de uma piscina, por exemplo, que ela é o líquido no caso, esquentando qualquer tipo de sólido, né? Então ela esquenta em qualquer situação. Tá? E ela passa através do sólido, do líquido, do gás e também do vácuo. A melhor explicação para a irradiação é luz. Tá? Então a luz, ela, em qualquer tipo de luz, ela é uma irradiação térmica. Então, por exemplo, uma fogueira, uma vela, um fósforo, uma lâmpada, qualquer tipo de material que consiga propagar.
tá? Então, é a irradiação térmica, é a propagação de luz, tá? Em qualquer meio material ou até no vácuo, tudo bem? Tá? Passamos para o próximo, então. Aqui eu passei para vocês as afirmações, para saber se são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação aí, a transferência de calor de um corpo para o outro ocorre pela diferença de temperatura. Então, é em virtude dessa diferença de temperatura? Sim. Tá? Por quê? Porque um corpo mais quente, ele sempre vai passar calor para o mais frio. Tá? Nunca o contrário. Né? Não vamos pensar assim que o mais frio está passando frio para o quente. Não. Na verdade, é sempre o mais quente passando calor para o mais frio. Muitas das vezes eu falo da maçaneta de uma porta. Você coloca a mão na maçaneta da porta, a sua mão vai esfriando com o tempo e a maçaneta vai esquentando, porque o calor do seu corpo está passando para a maçaneta da porta, tá certo? Principalmente se ela for de metal. Então, verdadeira aí a 1. A 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Falei lá no primeiro exercício. Não, a convecção térmica não ocorre nos sólidos, ela ocorre nos líquidos e gases, então essa é falsa. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer? Acabei de falar no exercício 3. Sim, então está correto essa aí. A irradiação ocorre em qualquer lugar. Então, mesmo não tendo um meio material, ela também ocorre, tá certo, gente? Então, a 1 e a 3 aí estamos na verdadeira, tá certo? A alternativa, então, D de dado, tá? E o último exercício, né? Tá assim, dê exemplos do seu dia a dia de convecção, condução e irradiação. Então, vamos começar com a convecção. Ar-condicionado, que o ar quente sobe e o ar frio desce. Geladeira, que a parte mais gelada da geladeira é na parte superior. Então, o ar quente de dentro da geladeira vai subir, ele vai gelar e vai descer. As brisas, como eu tinha comentado, né, que a brisa, o vento, ele ocorre por causa disso, porque o ar quente ele tende a subir, o ar frio tende a descer, só que eles não conseguem só subir e descer. Um não passa pelo outro porque são matéria, então eles trocam de posições. Condução térmica, uma barra de ferro sendo esquentada, nós tínhamos falado sobre isso, e a irradiação, nós falamos sobre essa parte também de luz. Tá? Então pode ser, por exemplo, uma fogueira, pode ser uma lâmpada, pode ser o sol, qualquer tipo de meio que tenha luz é irradiação. Tá? E uma coisa bem bacana, bem interessante de se falar é que na irradiação, pessoal, nós temos aí uma ideia de que o papel alumínio ele faz um papel, ele tem um sistema crucial aí no cozimento dos alimentos, né? Por quê? Porque quando você vai fazer um churrasco, você pensa no papel alumínio. O que você faz com ele? Você vira a parte espelhada do papel alumínio, porque no papel alumínio existem dois lados, né? Ele não é feito com um lado só, um lado igual, né? Ele tem dois lados diferentes. Um é fosco e o outro é brilhante. O lado brilhante você vira para a carne. Por quê? Porque a luz ela entra, fica batendo lá dentro e não consegue sair. Então a luz ela bate numa parte espelhada e ela não consegue atravessar, ela volta. Então cozinha mais rápido, pessoal. Então essa é a ideia para você fazer o cozimento seja ele de uma lasanha, que é muito bom, né? De um churrasco, todos eles com o papel alumínio, tá? E outra coisa importante, a própria roupa do bombeiro, ela também é espelhada, tá? Só que ao contrário do churrasco, tá? Não é para cozinhar o bombeiro. Na verdade, ela é espelhada para o lado de fora. Porque quando ele entra num lugar pegando fogo, a luz vai bater na roupa dele e vai voltar. Então, não é que ele não vá se queimar, mas ela vai esquentar menos, tá? Então, espero que tenham entendido tudo isso que eu passei para vocês desde a semana passada e vendo aqui nessa aula nova que estamos tendo, tá certo? Aguardo vocês para as próximas aulas. Deixem nos comentários qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, tá? E se está bom esse sistema de aula que nós estamos tendo também, em vez de apenas atividades mandadas para vocês, materiais,
o centro de mídias. Comentem aí, pessoal, que eu gosto de saber a opinião de vocês também para melhorar o que eu posso fazer aqui por vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula, tá certo?